Fala aí, meus perdigueiros. Tem jogador com negociação bem avançada no Grêmio, tá bom? Eu vou contar essa história para vocês. Tem a renovação de Carlos Vinícius, que deu alguns passos em direção ao final feliz para o lado do Grêmio. E tem clube brasileiro, tá? Tem clube brasileiro que vai levar o Grêmio à justiça. Vem entender toda essa história comigo agora, que eu vou contar em detalhes para vocês. Antes eu quero pedir encarecidamente para ti, meu Manolo, que tá assistindo aí, um likezinho no vídeo, tá? Aquele like maroto, aquele like gostoso pro vídeo chegar em mais pessoas. Já comenta qualquer coisa ali, se tu tiver alguma opinião sobre os assuntos, deixa aí embaixo. Ou só comenta pro YouTube entender que tu tá assistindo esse vídeo e entregar para mais pessoas. Só assim o trabalho vai para frente. Eu te convido também, tá? Caso tu não me conheça, eu sou Gelemes. Te inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se tu já é inscrito, dá a mão e se inscreve no Jean Lemes Cortes. Está ali na collab embaixo do título, tá? Jean Lemes TV e Jean Lemes Cortes. Se inscreve no nosso canal de cortes. Cara, tem muito conteúdo que vai para lá. Tudo que a gente faz na live vira recorte e vai para lá, então, tá bom? Dá essa moral pra gente aí, te peço encarecidamente pra gente conseguir popularizar e monetizar aquele canal também, que daí a gente nutre os dois aqui. Aqui é os vídeos de notícias e lá todos os cortes da live, tá? Conto com vocês para dar essa mão pra gente. E vamos lá, gente, vamos lá. Eu quero começar falando desse jogador que tá com uma negociação bem encaminhada, tá? Para deixar o Grêmio. E eu estou falando de Fabian Balbuena, tá? Fabian Balbuena. Eu vou esquecer o nome do repórter, tá? É da Rádio Guaíba, cara. Que trouxe a notícia ontem, a gente apurou. E o Libertad do Paraguai, quer levar o Balbuena. Segundo o jornalista, perdão de verdade que eu esqueci o nome do rapaz ali, eu não anotei. Peço mil perdões. Mas o Libertad quer um jogador experiente para a zaga. E faz sentido, porque o Libertad é um time que costuma pegar jogadores principalmente paraguaios muito experientes. O Roque Santa Cruz até outro dia jogava lá com 40 e todos os anos. O Riveiros, aquele Riveiros ex-Grêmio que jogou aqui há uns 15 anos atrás, tava lá também. Tinha mais gente agora que eu vou me esquecer do Paraguai, mas era um time bastante envelhecido, para dizer assim, ou experiente, para não ser deselegante. E agora eles estão atrás de Fabian Balbuena. Pelo que eu apurei, óbvio que o Libertad quer, o Grêmio quer, e o Fabian Balbuena vê com bons olhos voltar a jogar no Paraguai, já que aqui ele não tem espaço, não terá espaço, e ninguém mais do mercado brasileiro da primeira divisão se abre para ele. Então, nesse momento, o jogador mesmo vê com bons olhos voltar para o Paraguai. Essa negociação deve correr assim, sem muitos empecilhos, e o Balbuena deve estar deixando o Grêmio nos próximos dias dessa janela de transferências que vai até setembro ali, mais ou menos, tá? Então, o Balbuena deve estar indo para o futebol paraguaio, para o Libertad de Asunción, tá bom, meus amigos? Essa é a primeira notícia que eu entrego para vocês. A segunda é sobre Carlos Vinícius. Vocês devem ter visto ontem que saiu a informação que o Grêmio quitou 8 milhões de pendências que tinha com o Vini e com o seu agente, tá? Do que era essa grana? Luvas que o Grêmio ainda devia para o Carlos Vinícius e comissões que o Grêmio devia para o agente, o empresário do Carlos Vinícius. O Grêmio quitou isso por quê? Em algum momento nessa história da renovação e não estava indo para frente, o Grêmio chegou a sugerir: vamos botar essa quantia de 8 milhões na renovação e a gente paga lá para frente. Eles não gostaram muito, tá? Deu uma travada na negociação por isso. Então o Grêmio quitou o que já estava atrasado para sentarem na mesa agora de boa e discutir só o futuro. O que eu consegui apurar, e óbvio que eu não acredito em palavras oficiais 100%, mas eu vou trazer para vocês a minha impressão. O Grêmio quer e chegaria até 1,5, máximo 1,6 milhão por mês com o Carlos Vinícius. O Carlos Vinícius, aí já é conversando com o staff dele, tá? Com pessoas próximas ao Carlos Vinícius, não diretamente com o jogador, óbvio. O Carlos Vinícius gostaria de permanecer, tá? Gostaria de permanecer. Uma frase que me foi dita, inclusive, sobre a vontade do Carlos Vinícius em continuar no Grêmio, é aquela assim, ó. Se a gente não tivesse interessado, se o jogador não tivesse interessado em permanecer, ele tinha assinado pré-contrato com a América do México. Foram bem incisivos comigo, tá?
Se ele não tivesse interessado em permanecer, ele teria aceitado a proposta do América do México, que seria de 2 milhões e pouco por mês lá. Um contrato bem robusto. Ele quer continuar no Grêmio. Ele, não sei se ele acredita tanto num projeto do Grêmio melhor, mas ele quer aqui continuar. Isso a gente pode dizer. Tudo caminha para um final feliz. Vamos ver se o Grêmio não rói a corda, que nem o Grêmio roeu com o próprio Arthur. Por que eu falo no Arthur? Porque vocês viram que o Arthur está saindo da Juventus. A gente foi perguntar para o Grêmio a respeito. Tá, alguma chance de vocês ver o Arthur? O Grêmio diz assim, ó, não temos interesse em repatriar o Arthur. Então viu que não era o Arthur que não quis ficar em determinado momento. Foi o Grêmio que não tinha interesse. Se o Grêmio tiver, de fato, afinco para concluir esta negociação, o Carlos Vinícius renovará com o Grêmio. Óbvio que daí não dá para fazer loucura, tá? Já trouxemos aqui que ele tinha saído a informação pelo Juan Pablo Mendes, do Diário Olé, que o jogador havia pedido 2 milhões e 100 para chegar a 2.500, com metas não se comprovou tanto pelo staff quanto pelo Grêmio. Tá? Negaram veementemente. E o jogador caminha para uma renovação. Estou dizendo 100% que vai renovar? Não. Quero ver a tinta no papel aqui, ó. Assinatura ali. Mas caminha para um final feliz para o Grêmio continuar seu artilheiro e que ele volte à boa fase e que decida os Grenais para nós. E para finalizar o nosso girinho de notícias dessa manhã, eu quero trazer para vocês aqui que um clube brasileiro vai levar o Grêmio à justiça e este clube é o Vitória da Bahia. Vou contar um pequeno imbróglio que aconteceu. Quando o Grêmio comprou o Wagner Leonardo, do Vitória, ano passado, o Vitória não tinha 100% dos direitos federativos dele. 10% pertencia ao Portimonense, de Portugal. Tá? Pertencia ao Portimonense. Com essa venda do Wagner Leonardo, esses 10% quem ficou de passar para o Portimonense foi o Vitória. O Grêmio compra, paga, e o Vitória destina 10% para o Portimonense. Mesma situação do Arezzo, que o Grêmio, quando emprestou o Arezzo, recebeu uma grana, tinha que repassar para o time lá do Uruguai, Iver, acho que era, do Uruguai, e não repassou, né? Então, o Vitória tinha que passar 10% dessa venda pro Portimonense. Porém, como isso saiu na imprensa baiana, tá? Como o Grêmio não pagou, o Grêmio atrasou o pagamento pro Vitória, o Vitória ficou em débito de cerca de 800 mil dólares para o Portimonense. E não conseguiu pagar também porque não entrou esse dinheiro. O Portimonense foi à FIFA contra o Vitória por causa desse imbróglio e conseguiu botar um transfer ban no Vitória. O que o Vitória fez? Foi lá e pagou, pegou o dinheiro que o Grêmio ainda não pagou para ele, pagou o Portimonense e tirou do transfer ban. Isso irritou muito a direção do Vitória, que agora vai acionar o Grêmio na justiça por causa do não pagamento do Wagner Leonardo. Tá? Mais um imbróglio aí pro Pelaipe parar de falar algumas coisas, que no outro dia deu pedrada no Botafogo, lá que o Botafogo não paga e tem que pagar, temos que cobrar o Botafogo, mas quem cospe pra cima cai na cara, né? Dias depois sai essa notícia do Vitória com esse imbróglio todo com a Portimonense, querendo botar o Grêmio na justiça. Eu quero saber a tua opinião sobre isso, deixa aí nos comentários, like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem junto com a gente. Um abraço para os amigos, até a próxima. Tchau, tchau.